Hoje em dia é muito difícil você ver casos, por exemplo, como o Rogério Ceni, que saiu de um time desconhecido, um volante, se tornou goleiro, foi jogar no São Paulo e viveu a vida inteira jogando no São Paulo. Pelo São Paulo foi campeão de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, Mundial de Clubes, que agora é na Intercontinental de Clubes, mas naquela época tinha valor um pouco maior. Quem ganha hoje vai ser menosprezado pela jogadores, por exemplo, como Totti. Inclusive, quando eu era adolescente, eu via no Totti aquele jogador que, tipo, cara, ele poderia claramente ir para Barcelona. Na época que eu era adolescente, Manchester United era o maior time da Inglaterra, ele poderia ir para o Manchester, poderia ir para o Real Madrid, mas ele preferiu ficar ali na Roma. E ele recebeu sim ofertas para jogar em times maiores, mas ele permaneceu ali na Roma, e pela Roma ele foi campeão ali do campeonato italiano, recentemente após o time rival dele ali em Roma, Lazio, ter sido também campeão. Esses times que são considerados ali menores na região da Europa, muitas vezes esses jogadores que são destaque vão para os times que são considerados ali times âncora, né? Por exemplo, Nedved, que foi um dos maiores craques que eu já vi jogar. Você que é novo talvez não tenha escutado o nome, né, Pavel Nedved, mas vou te falar, que jogador. Na minha época, o videogame, você escolher Juventus e tinha Nedved, era certeza de você acertar um chute, um golaço de fora da área com Nedved, com Davids. Juventus era um dos times. A Itália era um dos melhores lugares para se jogar. Tanto que o Thiago Silva foi para o Milan, uma bagatela, muito barato. Não, o Milan teria condições de pagar muito mais no Thiago Silva, e ele já foi substituir Maldini, Nesta. Cara, um dos melhores zagueiros desse século. A melhor zaga que eu vi jogar era daquele time. E ele foi lá substituindo esses jogadores lá como zagueiro. No mesmo período, o Fluminense mandou um lateral que despontou muito rápido como um dos melhores laterais na esquerda do Brasil. Rapidamente foi convocado para a seleção brasileira. No seu primeiro jogo ele chutou, acertou a trave. No segundo chute ele conseguiu fazer um golaço de fora da área, chute de 3 dedos muito belo. Até então ele tinha um cabelo muito baixinho, né, muito raspadinho, né, baixinho, no maior estilo, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. E ele foi logo em seguida vendido também por uma bagatela, um valor muito baixinho para o Real Madrid. O que esses dois casos têm em comum? O Fluminense fez vendas baratas, mas para times âncora. Milan, o maior time, né, a nível de Champions League da Itália, e Real Madrid, o maior time a nível de Champions League da Espanha. De lá para cá, o Fluminense acabou não conseguindo fazer as mesmas vendas para esses mesmos times, porque o Fluminense começou a pensar pequeno. O Fluminense começou a pensar, vou vender mais barato e vou ganhar um percentual da próxima venda. Cara, e se o percentual da próxima venda for um percentual muito ruim? Você vai ficar se baseando apenas naqueles percentualzinho pequenininho do time formador? Por exemplo, o João Pedro, a gente não recebe 100% da venda como time formador, porque parte vai para o Watford. Se a gente abrir aqui, quantas vezes o Watford estava na Premier League e não na Championship, você vai ficar assim, pô, o Fluminense vendeu para um time de Série B. Seria basicamente isso. É como se o Serna atualmente no Fluminense não tivesse sido contratado pelo Fluminense, tivesse sido contratado, pelo Volta Redonda, que no ano passado estava na Série B. Ou, por exemplo,
pro Curitiba, que até ano passado estava na Série B, e esse ano está na Série A. Ou, por exemplo, pelo Goiás, que sempre está oscilando, cai para a Série B, volta para a Série A, volta para a Série B, volta para a Série A. O Goiás é um time estilo Watford, estilo Wolverhampton, que hora desce, hora sobe. O Fluminense parou. O que eu me lembre, a última vez que o Fluminense, eu vou até abrir aqui, a última vez que o Fluminense vendeu um jogador para time satélite foi o Kaique, mesmo assim o Kaique não chegou a jogar pelo Manchester City. Vendeu o Kennedy para o Chelsea, mas isso foi em 2015. 2015, o Fluminense vendeu para o Chelsea. Vendeu o Wendel para o Sport, mas Portugal não é lá grandes coisas a nível Europa. Tanto que eu não lembro quando foi a última vez que um time de Portugal venceu uma Champions League, uma Europa League. Que eu me lembro foi em Porto, lá em 2005, quando tinha Deco, quando tinha o próprio Carlos Alberto, que foi vendido pelo próprio Fluminense. E aí, do Chelsea, tem o Marcelo, Real Madrid, o Thiago Silva para o Milan. De resto, o Fluminense não vai vender para time satélite, o Fluminense vai vender para time que é considerado ali uma tabela de baixo. Tem o Marlon também para o Barcelona, né? O Fluminense tinha uma possibilidade de vender o Gerson para o Barcelona, acabou vendendo errado, acabou vendendo para o time da Roma. O Wellington Silva, que foi para o Arsenal em 2010, na verdade, né? Eu estou vendo aqui mais times. Carlos Alberto para o Porto, lá em 2003, 2004. E das 32 maiores vendas do Fluminense, das 50 maiores vendas do Fluminense, só 3 foram para time 4. Chelsea, Arsenal, 5. Chelsea, Arsenal, Barcelona, Real Madrid e Milan. Olha que curioso, cara. Agora eu tô indo para as 75. Na época, o PSG era um time fraco. Se fosse hoje, beleza. 75 maiores vendas do Fluminense. 75. E tem 5 vendendo para time satélite. Curiosamente, se a gente vai pegar outros times, tem mais vendas, né? A questão é que o Fluminense, ele prioriza vender a quantidade, não a qualidade. Às vezes o Fluminense pega talentos muito bons aqui, igual o Felipe Andrade. Cara, você tem um jogador que ele parece um carrapato. Só que se você colocar ele numa posição errada, por exemplo, se colocar o Felipe Andrade para armar a jogada, ele não vai conseguir armar. O Felipe Andrade, ele claramente é aquele 5 que se você colocar ele para marcar o Messi não vai jogar. O Cristiano Ronaldo não vai marcar gol. Porque o Felipe Andrade ele vai ser um carrapato na vida daquele jogador a partida inteira. Se o time do Barcelona de 2015, com o Neymar, com o Luis Soares, tudo passava pelos pés de Xavi, Iniesta e Messi, se o Felipe Andrade tivesse o trabalho de, se a bola chegar em um desses 3, você vai marcar os 3. Ele vai arrumar um jeito e vai marcar os 3. Só colocava ele como zagueiro. E aí, quando ele tinha que marcar o jogador, gerava um buraco, não tinha ninguém para ocupar aquele buraco. Para onde ele vai? Ele vai para Houston. Por 2 milhões, velho. Por menos de 2 milhões. O maluco, ele marcava muito. Só que num time em que você pega os volantes e faz os volantes subir e os zagueiros têm que ocupar o espaço do volante, esse zagueiro ele vai gerar um buraco e é justamente nesse buraco que vai acontecer alguma coisa, né? E aí às vezes é questão de falta de leitura de jogo do cara que está lá de fora, né? Seja o Renato, seja o Mano, seja o Diniz dos anos passados, porque o Felipe Andrade não passou pelas mãos do Zubeldia, né? E de novo, o Fluminense pega jogadores e não sabe utilizá-los de maneira, né, ali agradável. O Fluminense, nesse momento, emprestou o Joaquim Lavega, que já tem gol e assistência pelo Curitiba, né? Inclusive no jogo, nos poucos minutos que o Lavega teve pelo Fluminense no jogo, por exemplo, com Vitória, ele marcou um golaço. Por infelicidade, ele estava impedido. Marcou um golaço, um chute
chutaço no ângulo, e nem tinha ângulo para fazer aquele chute, mas ele chutou e fez um golaço. Ah, Wallace, mas aquilo ali é 1,80. Pô, é 1,80 e tem jogador que é em 1 em 1 milhão não acerta. Ele em 1,80 ele acertou. Thiago Santos para o Curitiba. O Thiago Santos, ele ficou no Fluminense por uma questão de gratitude, de gratidão. Porque o Thiago Santos, ele não foi dos titulares para ganhar a Libertadores. Ele fez um trabalho muito bom no final de 2023, início de 2024, depois sumiu. Luan Freitas, uma joia da base, foi para Fortaleza. Enfim, foi emprestado para um time que tem pressão e que tem força para subir de novo para a Série A e tem torcida para encher o saco. Por mim, se fosse todo mundo para o Fortaleza, ótimo. Mas aí, por exemplo, a renovação do Iago de novo para o Remo. Tava vendo, ele quase não jogou no Remo. Será que ele vai pegar tempo de jogo? Não vai. Keno que vai para o Curitiba. Né? Obrigado, Curitiba, por vocês pegaram o Joaquim Lavega, vai dar tempo de jogo para o Joaquim Lavega. Pegou o Thiago Santos, que pra gente era gasto desnecessário, e o Keno que já não estava funcionando mais no Fluminense. Grato demais ao Keno, ao Thiago Santos. O Thiago Santos, por exemplo, quando jogou com o Mano, mesmo sem Thiago Silva, o Thiago Santos ali em 2024 jogou muito bem. Né? Ajudou muito o Fluminense a ficar alguns jogos sem perder. Né? Keno, 2023, em alguns jogos de 2024 foi muito bem, mas ano passado e esse ano não estava funcionando. O Wallace Davi, cara, o jogador nem começou a dispensar, vai numa troca com o Savarino, né? Mas enfim, Lelê, que vem e volta, emprestado até o meio do ano para um time do Chipre. Inclusive o Lelê estava mais próximo de jogar a Champions League do que um último traíra. Saída do Everaldo para o Bahia, saída inclusive com parte dos vencimentos pagos, inclusive a torcida do Bahia tem um tweet que fala: eu não tinha nada contra o Fluminense, até eles eliminarem a gente da Copa do Brasil, tirarem a nossa vaga direta para a Libertadores e devolver o Peugeot 206 que a gente tinha vendido. Lescano para o Cerro Porteño. Aqui é questão de, tipo assim, cara, eu gostaria muito de ver o Lescano ainda jogando. Tem que deixar o maluco... Cara, tipo assim, é aquilo. Se você pegar um jogador e vender ele pro Real Madrid, igual fizeram com o Endrick, e ele não jogar, nunca vai saber se o maluco realmente é bom ou não. Ah, mas dos treinamentos... Cara, Romário já dizia, treino é treino, jogo é jogo. Deixa o maluco jogar. Só que aí você tem a Costa, você tem o Savarino, você tem o Ganso. Dificilmente ele realmente iria ter tempo para jogo. Né? Se empresta ele também para o Curitiba, o Lescano, seria melhor. Né? E aí tu iria abarrotar o time do Curitiba. Ninguém do time do Curitiba iria poder enfrentar o Fluminense, a gente tinha 6 pontos garantidos. Né? Mas o Lescano é aquele caso em que o Fluminense investe no jogador, não aproveita o jogador. Né? O Endrick não jogava no Real Madrid e tá arrebentando no Lyon, cara. Tá arrebentando no Lyon. E agora existe a possibilidade do Lima e do Fuentes irem para a América do México. Eu amo e odeio Lima. E o Fuentes, eu acho que ele ainda não conseguiu, de fato, mostrar o futebol dele. Porque quando ele começou a apresentar o futebol dele no início de 2025, ele lesionou, ficou 3 meses sem jogar e não jogou mais nada desde então. Né? Talvez ali a recuperação com o... Tipo assim, você tem um carro, esse carro tá andando, e aí você precisa trocar o pneu com ele andando. Né? Será que você vai conseguir fazer o pneu ficar 100%? Não vai dar. Eu acho que é essa ideia de quando você tem 74 partidas no ano, você precisa usar todos os jogadores. Acaba que o René teve que segurar ali a pindoba e o Fuentes não conseguiu ali segurar também, né? Dividir o peso. Beleza. Então essas aqui foram as saídas atuais. Né? Eu falei recentemente das vendas do Fluminense, mas agora é o seguinte, eu comentei que foram 75 vendas, né? As 75 maiores vendas do Fluminense, apenas 5 foram para times satélites, mesmo assim para valores ali fracos. E aí as maiores vendas do Fluminense não foram para times satélites. Gerson que foi para Roma, André que foi para o Wolverhampton, o Traíra que foi também para o Wolverhampton, mas aí que tá.
Se o Fluminense vende esses mesmos jogadores para um time satélite, as chances desse jogador voltar para o Brasil são pequenas. Quando você pega e vende um André ou um Traíra, um Trariarias para o Wolverhampton, e esse time não é um time que disputa por títulos, que disputa por vaga na Champions League, a chance desse jogador ter know-how de Europa, não jogar bem na Europa, mas pegar know-how de Europa e voltar para cá, são grandes. A questão é essa. Se você pega, por exemplo, se o André tivesse num Liverpool, cara, o André já estava valendo 60 milhões fácil. Se ele tivesse saído quando o Fluminense estava jogando a Libertadores pro Liverpool, ele já estava valendo 60 milhões. Tem jogador que marcou 5 gols jogando pelo Wolverhampton, que foi vendido por 40 e 45 milhões de euros. É surrealidade, né? É aquela ideia de você assim, cara, não vale isso tudo, mas eles vendem, eles conseguem vender, mas na cabeça de algum deles, quando o jogador é brasileiro, quando o jogador é sul-americano, não acaba valendo muito isso, não. Mas o Darwin Núñez não é um jogador bom, foi parar no Liverpool. Então é isso. O Fluminense tem que parar de pensar em vou vender para ganhar alguma coisa na revenda. E nessa brincadeira, vendeu o jogador que em 2023 jogou pra caramba, como é o caso do Alexander, para um time da Arábia, e voltou, o Fluminense voltou sem nenhuma mais-valia. Ele voltou para o Atlético Mineiro. O pessoal tá criticando ele lá porque ele quase não tá jogando, né? Adoraria que o Alexander voltasse, né? Identificação enorme com a torcida. Se ele jogasse o que ele jogou em 2023, então, a questão toda é que depois daquela lesão maldosa dele contra o Cruzeiro, né, ele não voltou a jogar muito bem. Mas a questão é, ele não tá aqui na casa dele. Então é isso, Tricolor. O que você acha dessas questões de contratação do Fluminense? Fluminense vende mal, Fluminense vende mal, vende errado e mal, né? E as vindas do Fluminense? O Fluminense traz jogadores ruins, não sabe trazer, né? Quem é o responsável por vender e trazer? Você acha que está fazendo um bom trabalho? Deixe seu comentário aqui, Tricolor. Até a próxima. Tchau, tchau.